Bom dia a todos e todas. Alô? Tenho a satisfação, como coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, de iniciar o convite para a mesa de abertura do workshop Sistemas de Alerta Precoce e Resposta Rápida, Experiências da América Latina. Eu tenho a satisfação de convidar o Nick Fabianchi, da ONU, para integrar aqui a mesa. E tenho também a satisfação de convidar a Érica Yamada, da plataforma Desca, para também integrar aqui a mesa. Tenho a satisfação também de convidar para a mesa, está faltando um prismazinho aqui, mas Dr. Antônio Toninho Costa, da FUNAI. A 6ª Câmara realiza essa oficina em conjunto com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, aqui da Procuradoria-Geral da República. E esse evento só se torna possível em razão do trabalho determinado das Nações Unidas. Aqui presente o Nick, com quem temos conversado sobre esse assunto. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a 6ª Câmara têm procurado estabelecer um diálogo profícuo, um diálogo interativo, de mão dupla com as Nações Unidas, não só com o seu escritório aqui, o Programa das Nações Unidas agrega várias atividades de vários órgãos e vários programas das Nações Unidas, mas também os comitês de monitoramento e a relatoria sobre povos indígenas, a Vitória Tauli Corpus. E uma preocupação, também o Escritório das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, que teve conosco numa audiência pública que fizemos aqui em novembro do ano passado, sobre exatamente uma audiência para o segmento das recomendações da relatora da ONU, Vitória Tauli Corpus. Para falar um pouco sobre o que é essa oficina, eu gostaria que o Nick tivesse a palavra e em seguida a Érica. E também para dizer que importância isso tem na perspectiva da agência governamental, que tem o dever de desincumbir-se pela União das obrigações constitucionais de proteção dos direitos dos índios. Eu terei a satisfação de ouvir o Dr. Antônio Toninho Costa em seguida. Primeiramente, o Nick tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Es con satisfacción que saludo el Ministerio Público Federal, la figura del Dr. Luciano Marins Maya, pela disposición en promover este diálogo sobre sistemas de alerta precoce y respuesta rápida y de conocer las experiencias de otros países sobre esa materia. Gostaria de cumprimentar a señora Érica Yamada, relatora de plataforma ESCA y perita del mecanismo de peritos da ONU sobre derechos de pueblos indígenas. Gostaria de cumprimentar al señor Antonio Costa, presidente do FUNAI. Gostaria de cumprimentar a señora Nadine Gassman, representante da ONU Mulheres. Cumprimentar as lideranças indígenas e demais
autoridades presentes, representantes do corpo diplomático, sociedade civil e colegas dos organismos das Nações Unidas. O processo de construção da democracia na América Latina trouxe consigo um conjunto de demandas e diversos atores, exigindo instrumentos e mecanismos que possibilitassem a prevenção, gestão e resolução pacífica de controvérsias e conflitos. Ao longo dos anos, vários países construíram sistemas de alerta precoce e resposta rápida, e conhecer os casos da Colômbia e do Peru, cujas experiências serão apresentadas nesta oficina, uma vez que são particularmente relevantes. Também a atividade será apoiada pelos especialistas do Escritório Regional do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Escritório Regional do PNUD para a Prevenção de Conflitos e Diálogo Democrático. Boas-vindas a todos os colegas que prestigiam esta atividade e convidados internacionais. A construção de um sistema de alerta precoce e resposta rápida possui um papel fundamental no âmbito das responsabilidades do Estado em proteger, respeitar e promover os direitos de sua população. Se, por um lado, ele visa antever, antecipar situações que possam violar direitos e, por isso, adota medidas para garantir a proteção dessas populações, por outro, ele organiza a adoção de medidas para mitigar os efeitos na população afetada. Sabemos dos esforços do Ministério Público Federal para cumprir seu mandato e do seu interesse em desenhar ferramentas mais eficazes e fazer os investimentos necessários para que funcionem. Por isso, celebramos a iniciativa e trouxemos algumas das melhores experiências que conhecemos nessa matéria. É importante dizer, entretanto, que não existem fórmulas que possam ser utilizadas em todos os lugares. Cada contexto exige uma análise delicada, incluindo o potencial e as limitações das instituições envolvidas. Gostaria de ressaltar que a equipe das Nações Unidas no Brasil considera estratégica a construção das capacidades das instituições brasileiras para que se possa evitar a escalada da violência, especialmente a que afeta os povos indígenas no país, e avançar na resposta às causas imediatas e estruturais das situações de conflito. Nesse sentido, esperamos que, a partir das diversas experiências, as colegas e os colegas possam apontar aspectos importantes para a construção e implementação de um sistema de alerta precoce e resposta rápida, incluindo a consideração das especificidades de gênero, raça e etnia. Essa é também uma forma de dar resposta às demandas da nova Agenda Global, Agenda 2030, e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam ao crescimento econômico com inclusão e sustentabilidade ambiental. Apoiar a implementação dos ODS é nossa prioridade como sistema das Nações Unidas no Brasil. Esta atividade se enquadra com eixos de paz e pessoas no nosso marco de parcerias com o governo do Brasil para o período 2017-2021. Aproveito a oportunidade para, desde já, agradecer aos especialistas que trouxeram suas experiências para compartilhar. E nesse espírito de colaboração que queremos contribuir nesta atividade. Muito obrigado
a todas e todos. Eu tenho a satisfação de ouvir agora Érica Yamada, que é da plataforma DESC e também, como foi lembrado pelo Nick, faz parte da equipe de peritos das Nações Unidas. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Dr. Luciano, em nome da Sexta Câmara e também da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por esse evento. Cumprimentar os colegas à mesa, presidente da FUNAI, o senhor Nick, representando aqui o Escritório das Nações Unidas, e dizer que é uma satisfação acompanhar, tanto pela sociedade civil, como nessa qualidade de perita da ONU, avanços do Ministério Público Federal no olhar de monitoramento da situação dos direitos dos povos indígenas, também com essa preocupação de respeito aos instrumentos e compromissos internacionais. Né? Então, todo o trabalho que o Ministério Público já faz nacionalmente, ele reverbera internacionalmente, e é importante ver esse engajamento do Ministério Público Federal. Então, eu acho que muitos de vocês já sabem, né, que há um ano a relatora da ONU sobre os direitos dos povos indígenas visitou o Brasil. Ela apresentou um relatório junto ao Conselho de Direitos Humanos, destacando situações graves que ela classificou como ameaças sérias de retrocessos no Brasil, sendo que durante muitas décadas o Brasil foi reconhecido internacionalmente tanto pela sua legislação como pelas instituições que atuaram para defender os direitos dos povos indígenas, e especialmente as terras indígenas, e a defesa, né, da existência de culturas, de modos de vida diferenciados no nosso país, mas que agora, em 2016, ela encontrava um cenário de muitas ameaças, né? Ameaças de retrocessos legislativos, inclusive constitucionais, ameaça com o próprio enfraquecimento de instituições importantes como a FUNAI, a CESAI, e outras, especialmente as FUNAIs em suas unidades locais, né? E também no campo da legislação, ameaças vindas de todos os poderes, do judiciário, do legislativo e do próprio executivo, com relação à paralisação de demarcação de terras indígenas. Ela destacou uma série de situações ou atitudes que ela classificou como de racismo institucional, né, em que a existência de comunidades ou pessoas que fazem parte de culturas diferenciadas não são valorizadas e são discriminadas, muitas vezes, por próprias autoridades do Estado brasileiro. E ressaltou com muita preocupação as violências cometidas contra lideranças e contra comunidades indígenas. Inclusive, logo após a sua visita, várias das comunidades que ela visitou sofreram novas violências e novos ataques que podem ser compreendidos como, inclusive, retaliações à presença dela para o levantamento desse relatório independente no Brasil. Do ponto positivo, né, ela destacou esse histórico aí que o Brasil tem de ter um arcabouço ainda legal e constitucional importante, apesar de hoje ameaçado, e destacou instituições como o Ministério Público Federal e a própria FUNAI no seu trabalho diário em defesa dos direitos dos povos indígenas. Aí esse relatório faz diversas recomendações, inclusive para o Estado brasileiro se comprometer com um plano de implementação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, assim como cumprir com todos os seus compromissos de tratados internacionais que defendem direitos humanos, inclusive os direitos humanos dos povos indígenas, né? Ela fez diversas recomendações, inclusive para o Escritório da ONU Brasil, e aí eu também parabenizo vocês por estarem desde então e até antes muito engajados e mantendo uma agenda viva, tanto no plano nacional como internacional, com especial foco nas mulheres indígenas e também na juventude indígena, que é muito importante a gente destacar.
Então, acho que discutir um sistema de alerta precoce e trocar experiência com outros países é muito valioso, exatamente porque também no plano internacional a gente ouve e discute o quanto recomendações de relatores da ONU, decisões de órgãos de tratados internacionais mudam a realidade na prática, no chão, dentro dos países, né? Transformam legislações e políticas, salvam vidas ou evitam ações violentas contra pessoas e comunidades. Então, acho que esse é um desafio que está posto para nós em todas as esferas, né? Na sociedade civil, na própria ONU, órgãos de governo, de controle, e representantes indígenas, temos esse desafio de conseguir dialogar e chegar a pontos comuns em que a gente consiga proteger efetivamente os direitos humanos no país. Então, queria parabenizar e desejar um bom trabalho. Bom, eu tenho a satisfação agora de passar a palavra para o doutor Antônio Costa, presidente da FUNAI. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a pessoa do Dr. Luciano, Ministério Público e todos os representantes da mesa. Esse tema é um tema que, desde o Serviço de Proteção da SPI indígena, Serviço de Proteção aos Índios, ele vinha sendo debatido com as primeiras incursões dos nossos sertanistas, que naquela precariedade buscavam já não um sistema precoce, mas um sistema ativo de prevenção àquelas populações que já surgiam em meio às descobertas dos números de povos indígenas nesse país. E ao perceber que daquele período até o ano de 2017, não houve uma evolução satisfatória, em especial no órgão que aqui eu tenho a oportunidade de estar hoje representando, que é a FUNAI, porque vem ao longo do tempo a instituição perdendo a sua capacidade de gestão, em especial a questão orçamentária. Nesses últimos 8 anos, e se combina com 2016 e 2017, profundos cortes que inviabilizam qualquer montagem de um sistema que possa contribuir de forma preventiva a este sistema para que possamos dar uma resposta rápida às violações dos povos indígenas. No meu entendimento, nesses poucos meses à frente da instituição, eu pude perceber que o povo brasileiro, principalmente as organizações e o Ministério Público, precisam criar uma agenda junto ao governo federal, ao Estado brasileiro, para que ele possa compreender a FUNAI. O Estado brasileiro, infelizmente, não compreende a FUNAI. Com isso, quando assume-se a presidência dessa instituição, deparamos com desafios e demandas reprimidas de longos anos, que vem contribuindo, de certa forma, para a ativação de conflitos na terra. Eu vejo que há urgentemente uma discussão junto ao Estado brasileiro para que se crie um orçamento básico para a prevenção desse sistema. Eu vejo também que, além da criação de um orçamento preventivo, há necessidade urgente e premente de se criar e dar condições da Fundação Nacional do Índio de um orçamento operacional contínuo, para que as suas ações não sejam fragilizadas, como agora com esse corte orçamentário, onde que tivemos em um exercício muito difícil de garantir por mais 15 a 20 dias as frentes de proteção dos índios isolados e de recém-contatos. Isso torna muito frágil qualquer sistema precoce de proteção. Eu vejo que temos 2 pontos que devem ser protegidos. Primeiro, essas bases estão localizadas na Amazônia,
são pontos que deveriam e devem ser considerados de segurança nacional. Qualquer ausência de um servidor da instituição nessas bases poderá possibilitar a entrada de uma pessoa, por exemplo, com um simples vírus de uma gripe e disseminar uma população inteira, como ocorreu em anos anteriores. Eu vejo que há necessidade do Estado brasileiro tratar essa questão como uma questão de Estado e não uma questão política partidária, porque uma questão de Estado ela tem que ter continuidade. E o que eu vejo ao longo dos anos, os ataques orçamentários de cortes que impossibilitam, que fragilizam e que nos tornam, como presidente da Fundação Nacional do Índio, impotentes diante de uma demanda que, quando a população indígena cresce de uma ordem de atingir a quase 1 milhão de pessoas, o Estado brasileiro trabalha exatamente ao contrário, diminuindo a sua capacidade de ação orçamentária. Eu creio que é possível trabalhar também que a FUNAIS seja uma fundação autônoma, que tenha direção própria, vinculada ao Estado brasileiro, mas com autonomia de ação, para que ela possa desenvolver as políticas públicas que estão na Constituição brasileira, e que muitas das vezes o presidente da FUNAI é questionado no Congresso Nacional por estar cumprindo a Constituição brasileira. Num país em que ser do bem, muitas das vezes, torna-se a ser do mal. Isso é muito preocupante. O que nós temos que fazer como presidente da FUNAI é cumprir a Constituição. E quando a cumprimos, muitas das vezes somos achicalhados por estar cumprindo a Constituição brasileira num país que carece de uma retomada do sentimento de lei. E os povos indígenas, principalmente, são cidadãos brasileiros. Então, esta oportunidade está aqui, doutor Luciano. Como presidente da FUNAI, ainda hoje, eu quero deixar bem claro que temos que iniciar uma luta de retomada orçamentária para que a Fundação Nacional do Índio possa não só cumprir estes preceitos de fazer uma política pública de alerta preventiva à violência, mas também que ela possa cumprir, basicamente, o que é destinado no seu estatuto, no seu regimento e a Constituição brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras sinceras e aflitas do presidente da FUNAI, que, de uma certa forma, verbaliza as apreensões que são de todos nós. E o que eu posso mencionar é que, ao longo desses 517 anos de contato e de convívio, os índios e suas vidas e suas terras têm sido ameaçadas, atacadas e dizimadas por espadas e facões, balas e baionetas. Mas mais dramático ainda, mais devastador ainda, eles têm sido atacados por canetas e por vírus. As canetas dos poderosos de plantão que impedem que as demarcações aconteçam e que os orçamentos tenham recursos destinados a uma atuação em defesa dos índios. E o vírus, tanto da gripe quanto da indiferença. E nisso há, essencialmente, o elemento de racismo já apontado pela relatora, que é desconsiderá-los como iguais, desconsiderá-los como humanos, desconsiderá-los como merecedores da proteção constitucional. Numa ordem constitucional, não há ninguém acima da Constituição, não há ninguém abaixo da Constituição. Não há ninguém acima que não possa ser por ela punido se viola a Constituição. E não há ninguém abaixo que não possa por ela ser protegido contra a violação a seus direitos. O Ministério Público se associa às Nações Unidas
as organizações não governamentais de apoio aos índios, mas especialmente às agências governamentais como a FUNAI e aos próprios índios para fazer valer os seus direitos e fazer cessar as injustiças. Encerro essa mesa agradecendo e, antes de encerrar essa mesa, um lance de olhos faz com que eu seja brindado com a presença do colega Marlon Weicha, que além de, por toda a qualidade pessoal que tem, de militante de direitos humanos, um jurista consagrado à defesa da dignidade da pessoa humana, é também aqui e agora representante da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Eu não encerro sem antes ouvi-lo e fazer com que vocês saibam porque eu disse tudo isso sobre ele. Bom dia a todos e a todos. Bom dia, doutor Luciano. Eu quero, na verdade, apenas fazer uso da palavra com desculpas pelo atraso. Eu estou chegando de São Paulo e não consegui ir a tempo da abertura e fui aqui convidado a integrar a mesa na extrema direita, mas felizmente para quem olha a extrema esquerda, a plateia estou à extrema esquerda, então eu já me deixo um pouco mais confortável. Esse nosso círculo só tem dois lados, o de dentro e o de fora, e portanto você está do lado de dentro. Então eu só queria cumprimentá-lo, cumprimentar aqui as autoridades presentes, né, as autoridades internacionais que vêm prestigiar esse esforço da Sexta Câmara, que recebe um humilde apoio da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, em tema que é da mais alta relevância para as duas agendas, que é a agenda do desenvolvimento de estratégias e mecanismos para os alertas precoces e a prevenção de graves violações de direitos humanos, que assume, no caso brasileiro, uma enorme relevância em graves violações de direitos humanos e atrocidades massivas do nosso país. De um lado, a questão indígena, que aqui é tratada pela Sexta Câmara, e é um problema, eu diria, de um padrão sistemático de violação de direitos humanos. E, de outro lado, a questão da juventude negra, que é mais tratada pela PFDC. Então, esse esforço da PFDC que se soma ao esforço da Sexta Câmara e é recíproca a alimentação que a Sexta Câmara alimenta com a sua experiência, a sua prática, né, também a reflexão que a PFDC tem feito cada vez mais intensamente sobre essa graves violações de direitos humanos dentro de um padrão sistemático por parte do Estado brasileiro em face dessas duas populações civis bastante vulnerabilizadas. Então, apenas cumprimentar e agradecer e parabenizar, sobretudo, pela iniciativa. Vim aqui para beber e aprender com esse debate do dia de hoje. A PFDC é a nossa Defensoria del Pueblo, a nossa Ombuds Institution, uma das nossas instituições nacionais de direitos humanos, interlocutora privilegiada há algum tempo dos diálogos com as Nações Unidas e todos os seus órgãos de monitoramento e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E nesse tema de prevenção ao genocídio, foi a PFDC que iniciou uma articulação com a chamada AIPR, Auschwitz Institute of Peace and Reconciliation, e que, portanto, fez abrir internamente o debate a respeito da necessidade de construção desse sistema de alerta precoce e resposta rápida. O que a Sexta Câmara faz é somar sua voz à voz da PFDC para que a voz dos excluídos sejam ouvidas e, portanto, contra eles cessem as injustiças. Declaro encerrada essa mesa e, imediatamente, já peço que os participantes da mesa de trabalho já possam assumir a sua posição. Portanto, declaro desfeita essa mesa. Já. Obrigado a todos. Bom dia a todas y todos, buenos días. Vamos a ter uma mesa multilingüe, multitoda. Eu gostaria de convidar para
esta mesa a Ana Paula de Sousa, oficial de Derechos. Ok, que está haciendo las cuestiones técnicas. A Gastón Aibao. Y a María Lucia Silva, del Instituto AMAR, do Fundo de Acción Urgente do Brasil, que ela sí está aquí, organizando nada técnico. Esta primera mesa y la metodología que ha sido proposta para hacer este workshop sobre los sistemas de alerta precoz y respuesta rápida es una troca de experiencias entre expertos y expertas de la región. Yo voy a ser bastante exigente con los tiempos, porque yo acredito que la riqueza de este evento está além de escuchar, obviamente, a nuestros muy sabios panelistas, sabias, es realmente a troca con todos y todas ustedes. Entonces, van a tener 20 minutos. Eu vou avisar 5 minutos antes e vou ser séria com isso. Para nós, eu sou Nadine Gassman, sou a representante de ONU Mulheres, mas também sou a coordenadora do grupo de trabalho das Nações Unidas sobre gênero, raça e etnia. E o grupo interagencial tem trabalhado muito nesta área, coordenando as experiências e os interesses das diferentes agendas do sistema das Nações Unidas e temos percebido com muita preocupação e temos nos manifestado publicamente sobre isso, sobre aumento de denúncias de ameaças a defensores e defensoras de direitos humanos. Temos, como foi dito muito bem pela Érica, acompanhado a relatoria da relatora especial das Nações Unidas, Victoria Tauly Corpus, relatora especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. E também recebemos no ano passado a senhora Margaret May Macaulay, relatora dos direitos das mulheres e os direitos afrodescendentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, esta troca de experiências da região com o Brasil nos parece muito importante pela relevância de aprimorar, de fortalecer, de criar os sistemas de alerta precoce e resposta rápida. Então, eu não vou falar mais, vou dar a palavra para Ana Paula de Sousa, oficial de Direitos Humanos do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que já tem sua apresentação. Se eles pudessem colocar a apresentação. Sim. Está contando os meus minutos. Não. Agora, eu acho que a gente pode fazer essa pergunta. Olá, bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Sexta Câmara por chegar neste dia hoje. É uma alegria ver uma sala de reuniões tão cheia e demonstra também o interesse. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar. Eu sei que tem gente da Sexta Câmara, da PFDC, da FUNAI
Existe alguma outra organização, instituição que está presente e que ainda não se manifestou? Se vocês pudessem... isso é importante para a gente saber, em termos de metodologia. Ministério dos Direitos Humanos. Ministério dos Direitos Humanos. Mais mãos? Quanta gente? Beleza. Bem, muito obrigada. Que alegria ver tanto interesse de diversas instituições. Como vocês vão ver no transcorrer do dia, um dos componentes de sucesso de um sistema de alerta é justamente essa coordenação interinstitucional com diferentes parceiros. Bem, vou tentar me limitar aos meus 20 minutos. Bem, como sabemos, no direito internacional dos direitos humanos estabelece obrigações que os Estados devem respeitar. Elas se dividem em 3 obrigações. A obrigação de respeitar, onde os Estados devem abster-se de interferir ou limitar no desfrute dos direitos humanos, a obrigação de proteger ou prevenir também, onde os Estados devem impedir as violações de direitos humanos contra indivíduos ou grupos, e a obrigação de realizar ou garantir, que é onde os Estados devem adotar medidas positivas para facilitar os desfrutes dos direitos humanos. Quando a gente está falando de sistemas de alerta precoce, a gente está falando justamente da obrigação do Estado de proteger ou prevenir violações de direitos humanos. Bem, no contexto nacional, como já foi comentado na mesa de abertura, eu achei interessante revisitar algum dos trechos do relatório de missão da relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas, porque ela aí dá alguns indícios já da análise contextual, que é uma das etapas iniciais de um sistema de alerta precoce. Essas nas palavras da relatora, por exemplo, ela disse que no atual contexto político, as ameaças que os povos indígenas enfrentam podem ser exacerbadas e a proteção de longa data de seus direitos pode estar em risco. De acordo com ela também, com frequência, os ataques e assassinatos constituem represálias em contextos de reocupação de terras ancestrais pelos povos indígenas, depois de longos atrasos nos processos de marcação. De acordo com a relatora também, os povos indígenas... sérios desafios para os direitos dos povos indígenas aparecem no contexto de crescente discriminação, como a paralisação de processos de demarcação, despejos em curso e constantes ameaças de novos despejos, profundos e crescentes impactos de megaprojetos, implementados sem significativas consultas prévias para obter o consentimento livre prévio informado, violência, racismo, assassinatos, ameaças e intimidações. A relatora também identifica que o fracasso do Estado em proteger as terras indígenas de atividades ilegais, especialmente de mineração e extração de madeira, que é um assunto de grave preocupação, de acordo com ela. Ela também está especialmente preocupada com o impacto do garimpo ilegal e do uso de mercúrio em terras Yanomami na saúde. Eu poderia... Lâminas e lâminas e lâminas. Recomendo a todos que ainda não fizeram ler esse informe, porque aí nos dá também elementos concretos de análise para um sistema de alerta. A relatora especial sobre questões das minorias, também em seu informe de missão ao Brasil, identificou certas violações ou ameaças de violações aos povos quilombolas e comunidades tradicionais. Por exemplo, segundo ela, eles encontram-se entre os povos mais socialmente e economicamente excluídos, mesmo em relação a outras comunidades afro-brasileiras. Essas comunidades não só sofrem os graves problemas de racismo, discriminação estrutural e violência, mas também enfrentam discriminação adicional como comunidades pobres, periféricas e, muitas vezes, rurais. Enfim, como podemos... e eu acho que já sabe, acho que o que está aqui nessa próxima lâmina não é novidade para ninguém, a situação de conflito, de violência e de insegurança são invariavelmente precedidas por padrões claramente identificáveis de abuso e discriminação dos direitos humanos.
os padrões de violações dos direitos humanos fornecem uma indicação precoce de uma crise potencial ou emergente.